Oi, pessoal, tudo bem? Mais um dia da nossa semana de processo civil aqui no Entendeu Direito e o assunto de hoje é modalidades de pedidos. Quando a gente fala de pedido, é importante que eu entenda, né, que na petição inicial o pedido é uma coisa extremamente importante. Ele que delimita o que o magistrado pode julgar, é ele que vai dar um norte do que o magistrado vai julgar. E quando a gente fala isso, é que o pedido, ele limita o magistrado no provimento jurisdicional, ou seja, o magistrado só pode te dar aquilo que pediu. E quando a gente fala isso, o pedido bem feito, delimitado, evita que a gente tenha sentenças ultra petita, citra petita ou extra petita, que são sentenças que julgam a mais, julgam a menos ou julgam diferente do que foi pedido. Quando a gente fala de pedido, é importante que a gente tenha em mente que a gente divide esse pedido em duas categorias ali, tá? Pedido que a gente chama de pedido imediato e pedido que a gente chama de pedido mediato. O que é o pedido imediato? O pedido imediato é o provimento jurisdicional que você está buscando, é o provimento que você quer que o juiz te oferte, né? Te entregue. Qual é esse provimento? Quando você entra com uma ação, você quer o quê? Que ele condene, que ele declare ou que ele constitua alguma coisa, né? Existem ações mandamentais, executivas, mas regra geral você quer o quê? Que ele condene, declare ou constitua algo. Então, o pedido imediato é o provimento jurisdicional que você está buscando. E o pedido mediato? O pedido mediato é o bem da vida. É aquilo que você quer como resultado final do seu pedido. Então, se você tem uma ação, por exemplo, que você está querendo uma indenização, o seu pedido imediato é que o juiz condene alguém a te indenizar. E o teu pedido imediato é o bem da vida, é o valor que você está buscando. Então, eu vou entrar com uma ação pedindo danos morais. Eu vou fazer o meu pedido imediato, que o juiz condene alguém a me pagar, e o meu pedido imediato, R$50 mil. É isso que eu quero. Então, minha indenização de R$50 mil por danos morais, ok? Mas quando a gente fala de pedido, é muito importante a gente entender que eu tenho que ter uma classificação desse pedido, requisitos essenciais para esse pedido. Então, quando eu falo de pedido, eu tenho que saber que, primeiro, o pedido, a regra geral, é que ele seja certo e determinado. Ou seja, o pedido tem que ter quantidade e qualidade demonstrada para o magistrado daquilo que você está querendo. Você tem que falar para o juiz o que você quer, o que você quer e quanto você quer. Né? Então não adianta eu fazer um pedido genérico. Eu quero receber indenização por danos morais. Quanto? O senhor decide. Não. O seu pedido tem que ser certo e determinado. Eu quero receber uma indenização por danos morais no valor de R$50 mil. Então eu determino, eu delimito, eu mostro para o juiz o que eu quero e a quantidade e a qualidade do que eu quero. Certo? Quando a gente fala de pedido, então, regra geral, pedido certo e determinado. Karina, então, tem possibilidade de fazer algum pedido que não seja certo e determinado? Claro que tem. A gente tem a possibilidade, é exceção, digo aqui e repito, exceção, a gente tem possibilidade de fazer pedido genérico. Quando que eu posso fazer pedido genérico? Em 3 situações. Primeira, ações universais. Aquelas ações em que, por exemplo, ação de inventário, que eu não tenho condições de falar o quanto que eu quero receber. Porque eu estou entrando no inventário agora, ou porque eu estou abrindo o inventário agora, e eu não tenho como falar qual o conjunto de bens, o conjunto de direitos, de valores que essa pessoa, né, que faleceu deixou. Então, eu não tenho como fazer, ok? O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer um pedido genérico. Vamos lá, meu pai faleceu, vou abrir o inventário, eu não tinha contato com ele, não sabia o que ele tinha, eu deixava de ter de dívida, de bens, de créditos. Então, eu vou fazer um pedido genérico, eu quero receber o meu quinhão. Quanto que eu vou receber? Quanto que é teu quinhão? Não sei, nós vamos apurar, nós vamos ver todo o processo de inventário, vamos fazer a reunião dos bens,
né? Vamos fazer reunião de dívidas, vamos fazer reunião de créditos, apurando tudo, pagando tudo, o que sobrar a minha cota à parte é o que eu quero. Então, isso é um pedido genérico. Uma segunda possibilidade de pedido genérico. Quando você entra com a petição inicial e de imediato você não consegue ainda delimitar para o magistrado quanto você precisa, ou porque é uma prestação continuada, ou porque a situação não te deixa determinar de imediato o valor que você precisa. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina um acidente de trânsito que a pessoa fica em coma lá no hospital, ok? A gente não sabe quando ela vai acordar, a gente não sabe o que ela vai precisar, então ela foi atropelada. Ah, mas Karina, ela fez uma cirurgia e colocou uma prótese, só que essa prótese pode ser que não dê certo, vai ter que trocar a prótese. E depois da prótese, ela vai ter que fazer fisioterapia, mas antes disso, a gente precisa que ela acorde. E aí ela vai precisar de uma medicação ou talvez uma segunda cirurgia. Dá para falar para o magistrado, olha, a pessoa me atropelou e agora eu preciso de 20 mil reais para o tratamento de saúde. Não dá. Por quê? Porque você ainda não consegue determinar quanto você vai precisar. Você vai precisar de mais situações acontecerem para que você possa saber quanto você precisa. Então, você pode fazer um pedido genérico? Claro que pode. Você pode já, de imediato, colocar algum valor que você já tenha, né? Por exemplo, eu já preciso de 50 mil reais do que eu gastei de cirurgia até agora e todos os outros gastos para o tratamento até a sua recuperação. Então, isso já entra aquilo que você já tem como delimitar para o magistrado e também já entra tudo aquilo que vir a gastar para o tratamento de saúde dessa pessoa. Então, isso é um pedido genérico. Não está certo e determinado. Eu sei que eu preciso do tratamento. Quanto custa isso? Isso a gente vai ver durante o processo, certo? E a terceira possibilidade, quando para você fazer um pedido, é necessário que o réu, né, pratique alguma coisa. Então, você só consegue delimitar, determinar, deixar certo esse pedido se o réu fizer alguma coisa. Então, o seu pedido inicialmente tem que ser o quê? Genérico. Quando que isso acontece? Por exemplo, na ação de prestação de contas. Imagina, por exemplo, uma questão de condomínio, né? Condomínio, geralmente a gente tem taxa extra. Vai fazer a troca do elevador no condomínio. E aí tá pagando taxa extra. De repente, passa lá, você paga 1 ano de taxa extra no condomínio e não trocou o elevador. Aí você fala assim, ué, peraí, cadê o dinheiro que eu paguei aqui? Você pode falar assim, ó, o síndico, eu quero que devolva o meu dinheiro? Não. Eu paguei durante o ano R$1.500. Síndico, devolve meus R$1.500 porque você não trocou o elevador. Não dá ainda. Você vai ter que falar para o síndico, vai entrar contra, né, o condomínio, para ele prestar contas. Então, ação de prestação de contas. Se nessa ação de prestação de contas ficar demonstrado que o dinheiro foi gasto com outra coisa, né, ou que não foi gasto, aí sim você pode pedir ressarcimento. Mas pode ser que durante a prestação de contas o síndico consiga comprovar que ele precisou fazer manutenção no poço do elevador. E aí esse dinheiro foi gasto com isso e não propriamente com a troca do elevador. Se ele conseguiu comprovar isso, que era uma necessidade para a troca do elevador, eu não vou ter a possibilidade de ter esse dinheiro de volta, né? Então a gente vai sempre depender da prestação de contas para saber se houve ou não alguma irregularidade. Então, nesse caso, a gente também pode fazer um pedido genérico. Então, regra geral, o pedido deve ser certo e determinado, mostrando para o magistrado quantidade e qualidade, mas é possível que eu faça pedidos genéricos nas ações universais, nas ações em que eu não posso de imediato já determinar qual é o valor, ou nas ações que dependam de ato a ser produzido pelo réu. Ok? Quando eu falo, então, de pedido, eu tenho também a questão de pedido implícito. Pedido implícito é aquele pedido que eu não preciso pedir. O magistrado já vai ter que me dar. Por quê? Porque decorre da lei. Por exemplo, honorário de sucumbência. Eu não preciso pedir. Mas Karina,
ou eu faço estágio, ou eu trabalho, ou eu sou assessor de magistrado e vejo que tem o pedido, né, de condenação honorária sucumbência. Pode ter? Pode. E se não tiver? Se não tiver, ele vai condenar do mesmo jeito. Por quê? Porque a lei determina, correção monetária, a lei determina. Então, não preciso ter ali um pedido específico. Esse pedido já é implícito, né, na ação. Eu vou poder também ter o que a gente chama de cumulação de pedidos, ou seja, em uma ação eu ter vários pedidos nessa mesma ação. Como que eu vou classificar essa acumulação de pedidos? Eu vou poder fazer uma classificação de acumulação de pedido própria, ou seja, a parte faz um pedido, né? Faz mais de um pedido, mesmo que não tenha uma ligação entre eles, ok? Então, eu posso fazer uma acumulação de pedidos própria, mesmo que um pedido seja diferente do outro, não seja conexo com o outro, certo? Eu vou ter um pedido de acumulação próprio simples, quando um pedido não depende do outro. Vamos lá, vou dar exemplo para vocês entenderem. Em uma ação em que eu peço danos materiais e morais, o juiz pode conceder o dano material e não conceder o dano moral. E ele pode conceder os dois, ou ele pode não conceder nenhum, né? Ele pode sempre analisar cada pedido de forma diferenciada, separada, porque são pedidos de acumulação própria simples. Existe o que a gente chama de pedido de acumulação próprio sucessivo, ou seja, o magistrado só vai analisar o segundo pedido se ele der provimento ao primeiro pedido. Vou dar um exemplo para vocês. Investigação de paternidade acumulada com alimentos. Se o juiz ele vai julgar a atuação, a primeira coisa que ele tem que julgar é se é pai ou não é pai. Se for pai, aí ele analisa os alimentos. E se não for pai, perde-se o objeto. Eu não vou ter a análise da questão dos alimentos. Por quê? Porque o primeiro pedido não foi provido. Então, acumulação própria sucessiva é quando eu tenho um pedido e esse pedido vai determinar, vai delimitar para que ele possa julgar o outro pedido. Investigação de paternidade que eu dei, por exemplo, ok? Existe também o que a gente chama de acumulação imprópria. Esse termo acumulação imprópria, ele não é bem uma acumulação, tá, gente? Eu vou deixar bem claro isso. Na verdade, aqui, quando a gente fala de acumulação imprópria, que está lá no 326, significa que a parte faz mais de um pedido, mas ele quer que um só seja aceito, ok? Então, por exemplo, quando eu falo de acumulação imprópria, eu vou dividir essa acumulação imprópria em eventual, né? Ou ela vai ser alternativa. Então, vamos lá. Vamos pensar no eventual. Quando eu falo de acumulação imprópria eventual, significa que a parte está pedindo uma coisa para o juiz. Mas, se o juiz não der aquilo, que ele dê a outra, certo? Vamos lá. Uma ação de anulação de casamento. Eu entro com uma ação de anulação de casamento e faço uma acumulação imprópria. Então, qual é essa acumulação? Juiz, eu quero que anule o casamento. Se o senhor entender que não é caso de anular esse casamento, que me dê o divórcio. Certo? Tá vendo que um pedido não depende do outro. São de pedidos diferentes. Então, ou você me dá isso, ou você me dá aquilo. Certo? Então, ou você anula o meu casamento, e se você entender que eventualmente não é caso de anular, você me decreta o divórcio, certo? Existe também a possibilidade de pedido alternativo, em que eu dou 2, 3 pedidos para o juiz, mas quem decide qual é o pedido que vai ser provido é o próprio magistrado, certo? Então, a gente tem aí uma acumulação imprópria alternativa, que não é, na verdade, que eu falei para vocês, uma acumulação de pedidos, mas são vários pedidos em que o juiz aceita um deles, certo? Então, de novo, gente, pedido é uma coisa muito importante,
regra geral, o pedido é certo e determinado, tendo possibilidades aí de pedidos genéricos. Eu vou ter que saber se existe acumulação de pedido, própria ou imprópria, sucessivo, alternativo, eventual ou simples. E aí, pega o material da Cal e você vai conseguir entender isso, ó, facinho. Beijo, até amanhã.